Olá pessoal, chegamos agora à nossa segunda aula. Temos muitas, temos dezenas de aulas nesse curso de Inteligência Artificial. Estamos só começando, então, por favor, deixa o like aí para eu continuar gravando, assistam, inscrevam-se no canal e deixem um like para a gente continuar tendo motivação para gravar. Bom, hoje nós vamos falar assim, a definição de inteligência artificial. Porque muitas pessoas falam, eu estou usando inteligência artificial, mas o que exatamente é a inteligência artificial? Né? Então depois a gente vai entrar em onde que ela surgiu, porque também parece que a inteligência artificial brotou de 2 anos para cá e não foi bem assim. Então vamos dar uma olhadinha no conceito de inteligência artificial. Bom, em contraste com a inteligência humana, a inteligência artificial é definida como a inteligência demonstrada por máquinas, em contraste com a inteligência natural exibida por humanos e animais. A verdade é que os animais, tem animais que nascem mesmo, se abandonar, ele se vira. Então ele tem uma inteligência ali natural, ele aprende, certo? E a inteligência artificial, ela é uma inteligência demonstrada por máquinas que são programadas também para se virar e para aprender, certo? Tem as máquinas, elas criam algoritmos, elas às vezes você coloca uma máquina no ambiente, igual foi o caso da máquina para jogo, quem quiser ver um filme muito legal, tá de graça no YouTube, é um filme do YouTube que chama AlphaGo. Então o que eles fazem? Eles colocam uma máquina lá para jogar Breakout, que é aquele paredão do Atari 2600, igual aquele que está ali atrás. Aquele ali é o 2677, o primeiro Atari do mundo. Então eles colocaram lá para jogar o Breakout e o jogo não sabia de nada. A bolinha vinha, ele não sabia o que fazer. Aí de repente vem a bolinha, ele percebeu que ele conseguia mover a raquete. Daí pegou na bolinha, a bolinha pegou num tijolo, ele falou, opa, ganhei ponto. Eu tenho que pegar os tijolos então. Os tijolos, Então ele foi lá pegando, daí ele foi descobrindo, e depois de um tempo, a inteligência artificial já fazia já ganhava, já dominava completamente o jogo. Então ela é realmente um tipo de inteligência desenvolvida pelas máquinas, certo? E tentando imitar a forma como o cérebro funciona. Então tentando associar estatisticamente as coisas que estão juntas com as outras, para fazer ali, isso aqui sempre que você fala em, pizza, você fala em guaraná, sempre que você fala em churrasco, fala em cerveja. Estatisticamente, toda vez que tem churrasco, tem cerveja, então você já começa a fazer aquela associação, e ele coloca ali, ele vai criando as ramificações igual aos neurônios, mas isso dentro de um contexto de máquina. A IA, ela engloba o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Então isso inclui percepção visual. Então era importante, isso já acontece há muitos anos, que chama nas IAs estreitas, há muitos anos que a gente tem sistemas que analisam o ambiente e verificam visualmente se tem uma pessoa chegando, se é uma pessoa, ou se é um gato, se é um gambá, se é um cavalo. Então os sistemas aprenderam o que a gente chama visão computacional, certo? Então isso é uma das coisas que a IA faz, que igual a pessoa aprende a identificar os objetos, desde que vai crescendo, quando criança tal, ela aprende a enxergar e identificar os objetos. Então as IAs, elas aprenderam isso também. E através da visão computacional, o pessoal chegou e falou assim, vamos reverter o processo? Porque ela pegava aquela imagem e começava a identificar elementos e transformava aquilo ali numa descrição do que ela viu. Falei, se a gente conseguir pegar a descrição e pedir para ela criar uma imagem. Essa foi a grande jogada da inteligência artificial, que ela se tornou uma IA generativa. Ou seja, ao invés de só perceber, ela passa a gerar também alguma coisa, ela passa a gerar as imagens. Reconhecimento de fala, aí é a mesma coisa. Ela reconhece a sua fala e ela fala por você. Você treina a IA com a sua voz e ela passa a falar com você, por você, com a sua voz. Isso também é possível.
e para tomada de decisões e tradução de idiomas. Também é uma coisa que a IA pode fazer. Então essas são funções que normalmente você tinha o ser humano e que hoje você pode fazer com uma inteligência artificial. A distinção fundamental reside na origem dessa inteligência. Ela é artificial, o que significa que é projetada e implementada por meio de algoritmos e processos computacionais, em vez de ser produto de uma evolução biológica. Essa inteligência também, ela está um pouco limitada, não tem aquela centelha criadora da inteligência humana. Ela precisa ser alimentada com alguma coisa. Isso é até um problema que a gente vai ver lá na frente, porque agora que nós temos a IA generativa, a gente está alimentando a IA com o produto da IA generativa. Então a IA está se autoalimentando, mas essa primeira IA que gerou aquele primeiro resultado também, a gente não sabe o quanto que ela foi bem treinada, o quanto que ela gerou um resultado realmente que você pode confiar plenamente. Então a gente ainda tem muita coisa para rolar dentro da inteligência artificial. Isso não quer dizer que eu estou descrente, ou falando que não vai dar certo, ou falando que vai demorar. Muito pelo contrário, a evolução está muito rápida, é imprescindível, é inevitável que a gente veja mais coisas de IA. Einstein frequentemente é citado como tendo dito o seguinte: a única fonte de conhecimento é a experiência. E aprender com essa experiência é a assinatura de IA. Tá? Einstein não falou que aprender com a experiência é a assinatura de IA. Ele falou só que a única fonte de conhecimento é a experiência. Aí eu estou completando com aprender com experiência é a assinatura da IA. Por quê? Porque a IA ela vai pegando informações, vai agregando, aglomerando informações, né, em conjuntos de informações próximos, e ela vai tentando e aprendendo. A gente vai ver as várias formas de treino da IA e ela vai aprendendo por experiência. Só que a experiência da IA ela é virtual, ela é simulada. Não é igual a gente que tem 24 horas por dia, a gente tem que sair e a gente gasta aqui 1 minuto fazendo isso, 1 minuto fazendo aquilo, então acabou o dia. A IA, quanto mais recurso, mais coisa que você der para ela, mais ela consegue tentar acertar e errar e aprender. Então isso aí é uma das coisas também que a gente pensar em inteligência artificial. Os sistemas de IA, eles podem variar de estreita, lembra que eu falei com vocês aquele sistema que só reconhece, por exemplo, numa fábrica, no chão de fábrica, ela reconhece se um operário está com capacete ou não. Ela pode reconhecer, assim, em determinada área da fábrica, que é uma área mais perigosa, que você precisa de um equipamento de proteção, ela reconhece se todo mundo que está dentro daquela área está com todos os equipamentos de proteção. Inclusive, você olha na cintura, vê se tem, olha o capacete, olha tudo. Olha o colete, e a IA fala assim, está faltando um equipamento de proteção para aquele cara. Isso é uma IA estreita. Dirigir um carro também é uma IA feita para dirigir um carro. Essas são as IAs estreitas. Mas você tem umas IAs mais genéricas que fazem um monte de coisa. Então ela vai da IA estreita até o que a gente chama de AGI, que é a Inteligência Artificial Geral. Artificial General Intelligence. Só que a AGI é uma inteligência hipotética, que ela seria equivalente ao do ser humano. Hoje, as pessoas estimam-se, né, tem um livro que chama a Singularity is Near, né, a singularidade está próxima. Quando a gente chegar na AGI, a gente vai chegar no quê? Na singularidade. E tem um cara que estima que isso aconteceria entre 2015 e 2045. Porém, a gente já está em 2025, né? E outras pessoas dizem o seguinte: hoje, como a gente faz IA hoje, sem computação quântica, sem computação neural, existem chips que usam neurônios biológicos, gente. Eles consomem muito menos energia, mas esses neurônios que estão dentro dos chips, eles duram muito menos tempo. Então o chip tem uma vida útil muito pequena, esse é o problema hoje. Mas claro, toda tecnologia se desenvolve. E é engraçado que eu lembro que na década de 90 tinha uma série Star Trek Voyager,
em que a nave, né, de Star Trek, ela tinha as bolsas neurológicas lá, ou seja, era como se fosse era um gel que tinha cheio de neurônio, que o computador da nave funcionava com essas bolsas, esses gels de neurônio lá. E é exatamente o que o pessoal está fazendo hoje para os chips. Estão criando processadores à base de neurônios artificiais, mas eles têm uma vida curta. Por outro lado, eles consomem pouca energia. Porque com o que a gente tem hoje de processador, né, de silício, as coisas do jeito que são, a gente teria que usar toda a energia do planeta para sustentar uma AGI, uma singularidade, segundo alguns estudiosos. E isso, ou seja, da forma que a tecnologia vai hoje, a gente vai crescendo, evoluindo, a própria IA vai ajudar a gerar uma IA melhor. Isso está acontecendo há muitos anos, desde que os primeiros computadores. Aliás, toda ferramenta, ela sempre ajudou a criar uma nova ferramenta melhor. Então, cada ferramenta que o ser humano criou foi usada para criar uma ferramenta melhor, que foi usada para criar uma ferramenta melhor, que foi usada para criar uma ferramenta melhor. E os computadores estão sendo usados para criar computadores melhores e inteligências artificiais melhores. Então, a gente não sabe exatamente se a gente vai chegar na AGI e quando vai chegar. Mas eu acredito que a gente vai ter uma mudança de característica dessa IA. Ele não vai ser uma IA com os processadores que a gente tem hoje, porque o consumo de energia seria absurdo para a gente conseguir fazer isso com o que a gente tem hoje. Aí a gente tem uma outra definição também, que a inteligência artificial é uma metodologia para usar um sistema não humano para aprender com experiência e imitar o comportamento humano, podendo realizar tarefas como compreender linguagem, reconhecer padrões e tomar decisões, né? Que a gente já viu. O tomar decisões, mas como que ela toma decisões? Um carro, por exemplo. O Waze, ele verifica qual que é o melhor caminho para você dirigir. Aí você liga o Waze no volante, no acelerador e no freio, pronto. Coloca os sensores no carro, você está dirigindo sozinho. O carro está tomando decisões, qual que é o melhor caminho, quando eu devo frear, quando eu devo acelerar. Tudo isso são decisões. Então eu posso treinar sim. As IAs hoje já tomam várias decisões em várias áreas, certo? Ela abrange desde recursos específicos como sistema de recomendação de vídeos. Então eu estou lá no Netflix, no Prime ou na Apple, que é uma plataforma fantástica, né? E ela fala assim, você gostou disso, você vai gostar daquilo. Então desde isso até formulários avançados que geram conteúdos ou prevêem algum tipo de resultado. Bom, então fechando aqui, né, esse vídeo vai ser mais curto que o outro, eu peguei esse material que eu achei muito interessante da i2AI, né, que fala o seguinte: a inteligência humana, a gente compreende o contexto, a gente vê, enxerga, compreende o contexto. O que a gente tem na inteligência artificial? Visão computacional, que é uma câmera que pega aquela imagem e tenta compreender o que está ali. Tem um cachorro, tem um gato, tem uma pessoa. A gente pode extrair informações de uma conversa. Por outro lado, a IA tem o processamento de linguagem natural. A gente fala com ela, ela entende. Às vezes, até quando a gente não quer, né? Você está conversando, a Alexa vai e responde, alguma coisa assim. Planejar e otimizar. Temos o planejamento dentro da inteligência artificial. Falar, geração de voz artificial. Interagir. Temos os chatbots com IA, que eles interagem, conversam com você, lá igual Alan Turing colocou na década de 50, né, no teste de Turing, de forma que você quase acredita que é um ser humano. Responder a um problema. Temos sistemas especialistas dentro de inteligência artificial. Um sistema, por exemplo, que consiga analisar um determinado problema e nos entregar uma resposta, mas ele é feito para aquele tipo de problema. Gerar frases, histórias. Então temos geração de linguagem natural. Você pode pedir para um ChatGPT criar uma história infantil. Reconhecer pessoas, objetos. Então tem reconhecimento facial, inclusive biométrico, né? Ele analisa a medida tal, e reconhece quem é você. Até por voz.
Se você olhar com a Alexa, você fala assim: ah, Alexa, quantas horas? Bom dia, Fernando. Aí sua esposa fala: Alexa, quantas horas? Bom dia, Renata. Então ele reconhece a fala, reconhece as pessoas. Até pelo que não seja, mesmo que não seja facial, pode ser pela voz. Negociar. Aí você tem algoritmos de otimização. Aprender padrões. Você tem um aprendizado de máquina, machine learning. Isso é uma disciplina à parte. Isso é um curso à parte, uma certificação à parte. Aprender padrões, machine learning. Que é isso que eu te falei. Você vai pegando padrões e você vai separando. Opa, isso aqui está mais para cá, isso aqui está mais para cá, isso aqui está aqui, isso aqui está aqui. Você vai fazendo os grupos. Você vai vendo assim, tem um padrão aqui. E a máquina vai entendendo padrões e vai associando aquilo estatisticamente. E seguir regras definidas, Robotic Process Automation. O que é o robô? O robô é o corpo da IA. Não existe, a robótica está ligada à IA. Quando a gente conectar a robótica com a IA. Não. Hoje você não tem robô sem IA. Um robô não consegue andar sem uma IA. Porque ele tem que analisar os passos dele. Entendeu? Você tem que... para fazer, simplesmente para fazer o robô se equilibrar, pular, andar, ele tem que fazer um monte de cálculo, ele tem que analisar o terreno, ele tem que ter visão, ele tem que ter uma inteligência artificial para que ele possa se mover. Então, assim, quando eu falo um robô humanoide, uma coisa assim, até os robôs de fábrica também são assim, mas principalmente os humanoides. Então, a gente, hoje, a robótica é o corpo da IA. E olha que interessante, nós estamos desenvolvendo muita robótica, estamos desenvolvendo muita IA. Então, ao mesmo tempo que nós estamos desenvolvendo o cérebro, nós estamos desenvolvendo o corpo. E eles estão juntos. Então, assim, a gente está sempre usando o corpo, sempre está acoplado num cérebro poderoso. Né? Praticamente, quem assistiu a Era de Ultron, né, então, dos Vingadores, né, a gente está criando o Ultron, né, o Ultron. Então a gente, basicamente, é o que a ficção científica fala, isso não vai dar certo, escrever um monte de livro, um monte de coisa, a gente está indo exatamente neste caminho. Não que eu seja contra, eu estou ansioso para ver o que vai acontecer, mas o que a gente está fazendo é exatamente o caminho de gerar corpos robóticos, gerar robôs e gerar inteligência artificial para guiar esses robôs, para que eles façam teoricamente o que a gente vai pedir para a IA fazer. Certo? Bom, pessoal, é isso. Então essa é a visão de o que é inteligência artificial, e eu agradeço a quem chegou até o fim. Espero vocês no próximo vídeo e novamente falo, não esqueçam de dar o like aí para mim, não esqueçam de se inscrever que não está inscrito, isso é muito importante. A gente está aqui colocando um curso, a gente ainda está só começando, só aquecendo, mas a gente vai colocar um curso inteirinho para vocês, né? Então a gente só pede isso, para que vocês falem gostei, para que a gente possa continuar, porque se ninguém gostar, para que eu vou continuar, certo? Então tá bom, pessoal, até mais, até a próxima.